Então, como eu estou falando para os irmãos, eu preparei uma aula bem diferente, bem bacana, que eu espero que os irmãos gostem. Bíblia, é um resumo, né, daquilo que a gente tem trabalhado com os irmãos. É um resumo bem simples, bem fácil, porém eu acrescentei um salzinho aqui que vai ficar interessante. Então, o que é esse resumo, né? Nós estivemos trabalhando nesses domingos com os irmãos uma questão que é uma coisa que a gente chama de linha do tempo, né? Então, a gente falou aqui sobre Jesus, que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nós. Nós estamos, então, nesse período entre a primeira vinda de Jesus e algo que vai acontecer no futuro, que nós, crentes evangélicos, chamamos de arrebatamento, né? O arrebatamento. Mas não foi só isso que a gente falou, porque a gente nem deu tanta ênfase nisso. A gente falou sobre, então, a vinda de Jesus, a segunda vinda, o reino milenar, Satanás que ficou preso aqui, ele é solto aqui, depois de 1000 anos, ele volta a enganar a humanidade, desce fogo do céu, queima tudo aqui, aí veio o dia do juízo, onde eu sempre desenhei aqui uma poltrona, porque eu desenho uma poltrona mesmo, né? Então, eu falo que é o trono. E, então, o dia do juízo, e Deus separa lá as pessoas, à direita e à esquerda, toda a humanidade, todas as épocas. Sejamos nós aqui, agora, sejam os que não aceitaram a Cristo. Então, independente de você ter aceitado a Cristo ou não, a Bíblia fala que todos nós vamos comparecer diante do juízo de Deus para prestar conta. Mas nós já estamos salvos. Aí o que a Bíblia fala? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, por que nós vamos prestar conta? A Bíblia fala que para a salvação nós não vamos ser julgados, nós já passamos da morte para a vida. Mas ela fala a respeito das obras. Isso aí eu não falei e também não vou falar agora. Eu estou só falando que esse é o motivo pelo qual a gente tem que prestar contas, né? Então, cada um, a Bíblia fala, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Veja cada um como é que faz a obra de Deus. Uns faz obra de palha, outros faz obra de madeira, de ferro, de ouro, outros então faz com pedras preciosas. Então, Deus vai pagar a cada um segundo as suas obras, certo? Então, isso daí, apesar de nós já estarmos salvos, cada um vai receber o seu galardão conforme que tiver feito. Então, uns vão receber, servo bom e fiel, que bom que você trabalhou, você foi fiel. Outros, Deus vai falar assim, olha, você só vai entrar porque Jesus morreu por você, porque senão você não entrava, né? E os outros nem vão entrar. Esses aqui, eles saíram do inferno aqui embaixo, né? Onde o Satanás... Vamos misturar tudo aqui. Não é a mesma coisa, mas vamos misturar só para simplificar. Então, estava todo mundo preso, Satanás foi solto, queimou, foi direto para o inferno de novo. Esse pessoal aqui estava no inferno, foi solto, julgado, condenado de novo. Então, aqui, nesse primeiro inferno aqui, que vamos chamar de... É o inferno, né? Vamos chamar de inferno. Os dois. Esse inferno aqui, eu costumo falar que ele é o corredor da morte. Aqui, a sentença final e a morte. Que aqui a Bíblia chama de segunda morte. Essa segunda morte, ela não é o inferno, ela é o lago de fogo, certo? Então, a Bíblia sempre fala da questão do inferno como fogo, né? Mas a gente não percebe essa divisão aqui na Bíblia. Um primeiro momento, da mesma forma que tem nesse primeiro momento, tem aqui também o céu. Vou desenhar aqui uma nuvenzinha, é o céu. Então, esse pessoal que foi para o céu, eles vão vir aqui prestar conta no juízo. Esse pessoal que está no inferno, vão vir prestar conta no juízo.
Esse pessoal que foi condenado vai para a segunda morte, que é o lago de fogo, onde vai o diabo, vai o anticristo. Esse lugar, porque o inferno é um lugar, é uma prisão. Esse lugar aqui ele é jogado dentro do lago de fogo. Vai tudo para a grande lixeira cósmica. Tem um versículo que fala isso? Sim, em Apocalipse. Que é jogado? Sim, vamos abrir a Bíblia então. Vamos abrir a Bíblia. A gente leu. É que assim, às vezes eu falo coisas porque eu dou uma ênfase naquilo que ninguém costuma dar ênfase e passa despercebido. E é isso que é a minha contribuição. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, versículo 12, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, que é aqueles livros que tem a história de cada um, né, as obras. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, que eu falei na aula passada. A morte e o Hades, que eu falei na aula passada, que a morte é o céu, é o paraíso, né? É o lugar, é a outra dimensão para onde vai a pessoa quando morre, né? A morte e o inferno, né? Então a morte, cadê? A morte e o inferno, é o versículo 13, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, como eu falei na aula passada, eu vou falar aqui de novo, e o que o Timóteo me perguntou, ele perguntou é isso. Se o lugar ia ser jogado. O lugar vai ser jogado. Não só esse lugar, como esse lugar aqui. E às vezes parece que está distante um do outro, mas eu expliquei para os irmãos que lá no Antigo Testamento, quando se fala Sheol, que é o mundo dos mortos, esse Sheol é um lugar que vai os mortos, independente deles serem bons e maus. E esse Sheol tem uma divisão, que é o lado bom, certo? Lado bom. E tem o lado ruim. O lado ruim é aquele inferno que a gente conhece. Então esse lugar, o Sheol, que vai ser jogado no lago? Sim. Não é o inferno. Não, peraí, deixa eu explicar. Lá, quando no texto está em grego, aqui eu estou falando do entendimento no hebraico. Então, quando fala no grego, ele fala a morte, referindo ao lado bom, e o inferno. Então, esses dois locais, que são os dois pedaços do Sheol, são lançados lá. E ele fala também sobre o mar. O mar é o terceiro lugar. O mar deu os mortos que nem ele viu. O mar ele é finalizado, né, na terra. No novo céu e na nova terra não existe o mar. Então os três locais onde haveria a prisão das almas das pessoas, eles são destruídos. Ou seja, quando uma pessoa morrer no novo céu, a pessoa não tem como morrer. A morte é uma outra dimensão para onde a pessoa vai. Se não tem lugar para a pessoa ir, a pessoa é obrigada a ficar no corpo. Essa é a lógica, é isso que eu estou querendo dos irmãos dele. Ah, mas isso é assim do jeito que você está falando? Não, eu só estou tentando explicar. Não estou falando que a pessoa vai sofrer um acidente, vai morrer, a alma vai ficar presa no corpo, vai ficar lá um morto-vivo. Não estou explicando nada disso, eu estou dizendo que quando a Bíblia fala que o local de descanso e o local de sofrimento das almas ele é descartado, é porque não vai ter mais a necessidade dele, porque as pessoas não vão mais morrer. A Bíblia está querendo dizer que a morte, que é esse local separado para a alma, ele não tem mais necessidade, porque as almas não vão mais para esse lugar, porque ninguém vai morrer mais. E aí a natureza do novo corpo ressuscitado é um corpo igual ao dos anjos. Ele não é esse corpo que pegou o vírus do pecado. Esse corpo ele envelhece e morre. O corpo de anjo, né, ou do ser celestial, vamos dizer assim, a nova natureza,
que é igual a de Cristo, Jesus ressuscitou há 2000 anos, ele continua a mesma pessoa desde 2000 anos atrás. Não muda. Ele é um corpo chamado espiritual. Aproveitando o intervalinho da água, esse Sheol aí, ó, não é aquele que diz lá que tinha o rico lá em Cós? Exatamente. Que é a mesma coisa do céu e do inferno. É que essa aqui é uma visão mais católica, né? Mais tradicional, de desenho animado, que você vê todo mundo sobe e desce. Mas no mundo antigo, no hebraico, todo mundo desce para túmulo. Abraão desceu, né? Quando ele fala, vou descer, essa ideia de repousar dormindo na terra. E eles entendiam que nesse local de repouso, ele era então o seio de Abraão, um lado onde ficavam os justos e um lado onde ficavam, isso aqui é Jesus falando, tá? Ficava o Lázaro, os justos, e ficava o rico. Então, quando o Jesus está lá na cruz e fala lá para o ladrão que hoje mesmo está lá no paraíso, seria o lado bom. Exatamente. Para depois, só quem foi para o céu, na verdade, foi os que subiram de nada, foram ladados. Ou não? Eles foram para cá. Ninguém foi. Outra carruagem de fogo lá. Todo mundo aqui. Ninguém subiu lá ainda. Não, só Paulo, que ele diz que passou do terceiro céu, e João, em Apocalipse, e vira o trono de Deus. Quando diz que é o trono de Deus, é um local acima do céu. Então imagina que os céus são andares. Aqui é o primeiro andar, que é o lugar onde tem as naves espaciais lá do Elon Musk, lá. Sim. Elon Musk, As né? naves imaginárias. Aí aqui é o segundo céu, que é o céu, que é o paraíso, o seio de Abraão. E aqui é o terceiro céu, que é onde tem, de novo, o trono de Deus, né? Onde Deus julga toda a existência, onde tem os anjos. Então, o máximo que as pessoas foram passaram lá perto e voltaram, nunca ficaram lá. Não, ninguém fica aqui. Ninguém. Só Jesus que está aqui. E aqui também, porque Jesus é Deus. Mas primeiro ele passou então lá embaixo, que ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele deu uma passadinha aqui embaixo. Não só como a Bíblia vai falar que ele foi até... E ele passou para o outro lado para pegar a chave. O inferno, né? Existe a teologia que diz que Jesus desceu ao inferno, não para tirar ninguém do inferno, mas para chegar lá e falar assim, aí ó, eu venci, né? Então deu uma passadinha, certo? Daqui, né, no caso. Deu uma passadinha aqui e subiu. Mas essa passagem não significava mais nada, né? Porque isso não tinha efeito nenhum, né? Como Porque assim? se ele for olhar só falar, eu venci, não ia tirar mais ninguém de lá, né? É tipo para Isso, mostrar aí, que eu consegui mas entrar. do mesmo jeito que tem gente que fala que Jesus só chegou lá e falou eu venci, tem gente que fala que Jesus foi lá e tirou umas pessoas que estavam lá presas na época do dilúvio. Mas não vamos entrar, eu não quero entrar, não é isso, eu não quero ficar explicando, eu só quero falar que existe uma cronologia, é só isso. E aqui depois esse pessoal que é os justos, eles vão sair daqui e vão ir para o novo céu e para a nova terra, que é um mundo que é a mistura não existe mais céu separado e terra, a nuvem está aqui, é tudo junto, Deus mora num planeta agora, todo mundo junto no mesmo lugar. Todo mundo junto no mesmo lugar, todo o diabo, crente, quer dizer, crente também que era falso crente, né? Todo mundo aí. É isso que eu queria explicar. A gente abordou essa cronologia aqui, mas isso aqui é só um pedaço da cronologia. Porque a gente não falou do começo. E o começo é aquela aula que o pastor Gleison começou a dar, que é a questão do dispensacionalismo. Porque isso aqui que eu estou mostrando, meus irmãos, é uma coisa chamada dispensacionalismo. Então, o que acontece? A igreja, por exemplo, presbiteriana, a igreja católica, eles entendem que não existe o milênio. Então, quando Jesus morreu na cruz, começou o reino milenar de Cristo no coração das pessoas. Então, agora, né, nós já estamos vivendo o reino de Cristo. Segundo milênio, na verdade. Certo? E é que o milênio seria um número simbólico, ele quer dizer uma eternidade, vamos dizer assim, uns 10 mil anos, coisa do tipo, tá? Então,
eternidade. Não dá para ficar escrevendo aqui que a gente perde Põe muito ponto tempo. aí, Certo? Então, Cristo está reinando no coração, o diabo foi preso, foi derrotado aqui, e daqui para frente é Cristo. O Evangelho vai alcançar o mundo inteiro, todo mundo vai se converter e vai haver paz na terra. Por isso a teologia da libertação, né? Nós temos que transformar a sociedade, justiça social, porque a igreja vai dominar o mundo inteiro e o mundo inteiro vai virar um paraíso, porque o ser humano vai evoluindo, né? Com o conhecimento do evangelho, o mundo vai conhecer, o conhecimento da terra vai se encher como as águas cobrem o mar. Então tudo aqui é nesse sentido, tudo figurado. Não tem anticristo, não tem. Aliás, tudo é figurado. O Apocalipse é figurado. Então, o anticristo que está escrito no Apocalipse era um Nero, né? Então, o Apocalipse para eles é um código, abreviado aqui, de guerra. Ou qualquer um malvado, né? Que aparece. Exatamente, ao longo da história, é tudo espiritualizado, é tudo simbólico. Então, Hitler era o anticristo, Napoleão, como o Tim falou, era o anticristo, e por aí vai. Para eles é tudo espiritualizado. Então, o Apocalipse é assim, é um código de guerra. O anticristo do Apocalipse, ele era o Nero, e então Neron, né, em grego. E aí o apóstolo João estava falando para a igreja, escrevendo numa carta que poderia ser lido pelas autoridades, as autoridades não iam entender, mas a igreja ia entender que ele estava falando contra o imperador que governava o mundo romano, que era o Nero. Então ele estava falando, olha, nós vamos ser libertos, Jesus vai vencer a besta, o falso profeta, etc. Tudo falando sobre aquela época. É verdade isso? Positivo, é verdade. Só que em teologia, no Antigo Testamento aconteceu a mesma coisa. Uma profecia lá falava, como eu falei para os irmãos, eis que a virgem conceberá lá em Isaías. Né? Isaías se referia ao profeta, né? Que ia pegar e casar com a virgem lá e tal. Aconteceu. Mas ele também é um evento que tem um valor codificado, simbólico, se referindo a Cristo, né? 800 anos depois, 700 anos depois, certo? Então essa é a natureza da profecia, ela tem dois valores. Então, a gente aplicando isso ao Apocalipse, nós temos algo falando sobre aquela época, sim, mas ele está falando para a gente no futuro. São formas de entender, de interpretar a Bíblia. Mas também não houve um governo mundial antes de Cristo, Nabucodonosor? Sim, sempre houve governos mundiais, impérios. Sempre houveram impérios. Mas naquela época de João era o Império Romano. Vocês sabem quando foi acabar o Império Romano? O Império Romano nunca acabou. Acabou. Ele sobrevive na forma da Igreja Católica. Tanto é um império que a Igreja Católica ela tem um país chamado Vaticano, e cada igreja espalhada pelo mundo inteiro é um consulado do Vaticano. Se você entra dentro de uma igreja católica, você está em terras internacionais. Por isso que existe tanta dificuldade dos direitos entrarem lá, né? Porque é uma espécie de consulado. É meio complicado essas coisas. Ou seja, sobrevive na forma a parte, todo o resto as várias partes do império caíram, só sobreviveu a parte religiosa, é isso que eu quero dizer. Continua existindo até hoje. Por isso que se chama Igreja Católica, que quer dizer universal, apostólica, quer dizer dos apóstolos, romana, que quer dizer pertencente ao Império Romano. Né? Então está lá no próprio nome da igreja. E, bom, eu já falei um monte de coisa sobre essa visão aqui, mas essa não é a nossa visão. A nossa visão é a visão do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele diz sobre dispensações. Dispensações. Certo? O que são as dispensações? São as épocas, tá? É como se em cada período dessa linha do tempo que é a nossa história, desde o 0 até o ano de 2021, certo?
existissem formas de Deus cuidar das coisas. Cada hora Deus age de um jeito. Então, não é uma regra geral para tudo. Então os 10 mandamentos estão por aqui, né? Antigo Testamento. Aí depois vem o Novo Testamento, são uma regra diferente, certo? Aí tem o período de 1000 anos, o reinado de Cristo, é outra regra. Aí tem o novo céu e a nova terra, né? O juízo final, etc. E aqui, antes disso aqui, então aqui teve o Éden, né? No Éden, qual que era a regra? Qual que era a regra? Todo mundo sabe. Era uma única regra. A humanidade foi criada com uma única regra. Só era para não comer uma fruta. Podia comer de qualquer outra. Mas não. A humanidade tinha que desobedecer a única regra. Desobedecer a única. Pois é. Podia tacar fogo lá e tudo. Podia fazer tudo menos comer a fruta. Aí, bem, ferramos com nossas vidas. Aí o que acontece? Essa regra nova aqui, depois que é expulso, né? Qual que são as novas regras? O homem, se quiser comer, ele estava pegando a fruta, colher a fruta. Agora não. Você vai ter que cavar, cultivar a terra. Mulher, você ia ter filho sem sentir, ia sentir alguma dor, mas não era muita. Agora você vai sentir muita. Mulher, o homem vai mandar em você. Então esse negócio de feminismo, ele está querendo ir contra essa regra aqui, né? Regra número 2, não vamos dar números não. Essa regra aqui, né? Então, é lei. Essa lei está valendo? Está valendo. Não mudou. A gente continua tendo que trabalhar para comer? Então está valendo. A mulher continua sentindo dor na hora do parto? Continua. O homem continua mandando a mulher, mas a feminista, ela briga pelos direitos dela. Machismo, né? Pode brigar do jeito que você quiser. A natureza do homem é diferente. Se você fica brigando com o homem, o que vai acontecer? O homem não vai querer. Ele vai sair no braço. Não, ele não vai querer. Não é para sair no braço. Ele simplesmente não vai querer aquela mulher que fica brigando com ele o tempo Você inteiro. falou de natureza, ele vai sair no braço. Não é para ninguém sair no braço. Certo? Então, Então, que veio o feminicídio. sim, É a sim. natureza do homem. Sim, mas eu não estou querendo dizer que os fins justificam os meios. Estou explicando que é da natureza do homem. Deus colocou o homem para ser o chefe do lar depois, né, da queda. O desejo da mulher ele fica subjugado ao do marido. Acabou. Essa regra não muda, tá? Então, sempre vai haver esse atrito na hora que esse ser que está aqui debaixo da submissão, ele querer disputar o poder. Sempre vai dar problema, porque está querendo quebrar a ordem natural das coisas. A ordem que Deus deu, que é a natureza. Próxima ordem, dilúvio. Quebrou. Comia frutinha, comia vegetais, começou a comer carne depois do dilúvio. Tempo de vida, 900 anos, 120 anos no máximo depois do dilúvio. Regra que continua, certo? Então houve uma mudança, mudou 120 anos. Não comia carne, agora pode comer carne, carne está liberada. Aqui na lei, o povo é separado e não pode comer carne de porco, certo? Então, not pig. Nada de porquinho, nada de torresminho. Aqui pode. Yes, porquinho. Yes, pig. Aqui pode. No Novo Testamento pode porquinho de novo. Certo? Então as coisas mudam de acordo com a forma. Era isso que eu queria falar. Mas, aí agora que a gente vai entrar. A gente sabe, todo mundo sabe do Gênesis, todo mundo sabe dessas coisinhas aqui que a gente está falando de alguma forma ou de outra. Mas para a gente começar, eu queria fazer um paralelo bem bacana, e aí entra a parte diferente de tudo que as pessoas normalmente ficam ouvindo, que é fazer um paralelo com a ciência. Acabou minha água. Daí que eu peguei, ela fica lá. Obrigado. Então, o que é esse paralelo com a ciência? Eu fui pegar lá no meio da madrugada
eu pensei, poxa, eu quero falar sobre isso, mas eu não lembro. Então eu fui estudar, né? Então eu vou passar ciência aqui agora para os irmãos. Ah, concorda, não concorda, não importa. É o que está nos livros de história. Se está certo, se não está certo, isso não faz a menor diferença. Tem pessoas que dizem que a história foi alterada, né? Principalmente pela Igreja Católica. Não importa, não importa. Então, usando exatamente as regras da ciência, dos 2,5 milhões de anos, Eita. milhões, A Bíblia fala que é 7 mil anos. certo? 2,5 Aí milhões, já é ciência da Bíblia. 2,5 milhões de anos atrás, tinha o tal do Homo habilis, que é um gênero humano, é um tipo de protótipo. Diferente do Adão, viu? Tipo de protótipo. Aí todo mundo sabe da história do homem e do macaco. Então esse aqui era um tipo de homem macaco, certo? E ele fazia ferramentas de pedra lá por volta de 300 mil anos atrás. Então 300 mil anos atrás esse homem aí já conseguia fazer ferramentas de pedra. Então a humanidade moderna que nós conhecemos, conforme a ciência, começou, o ser humano que existe hoje começou há 150 mil anos atrás. Então, a gente às vezes fala em 7 mil anos, né, conforme a cronologia que se faz da Bíblia, mas a ciência bota lá em 150 mil anos, certo? E tem um negócio muito interessante desses 150 mil anos, porque eles falam em Eva. A ciência está falando em Eva. Igual a Bíblia. Mas só que eles falam que é uma Eva mitocondrial. Eles falam que geneticamente toda a humanidade, eu estou falando de ciência, eu estou falando de Bíblia. Geneticamente todo ser humano em todo lugar do mundo, ele teve em algum momento uma Eva mitocondrial, a mesma para toda a humanidade, que era uma mulher, talvez deram o nome de Lúcia, eu não lembro agora o nome, mas ela está aqui, a Eva mitocondrial. Todo mundo vem de uma mesma, o nosso ancestral comum para toda a humanidade é uma mulher, né? Lá nos anos de 1.150 mil anos atrás, certo? Isso é ciência, a ciência falando, não tem nada a ver com Bíblia. 50 mil anos atrás, então, aqui vamos 150, menos 50, aí, então, se aqui vai começar 100, aqui vai ser então aqui 150. Pode pôr os números. Colocar 100, menos 50, certo? E 50. Aqui, 50 mil anos atrás, o que aconteceu? O pessoal, o ser humano, começou a sair da África e espalhar-se pelo mundo inteiro. A grande migração, vamos dizer assim, saíram da África. Tá? 50 mil anos atrás. Mas por que eles saíram? Por que eles saíram? Então, por volta de 100, 90, 80, 70, 60, né, tal. Por volta de 80 mil, 70 mil por aqui, aconteceu uma coisa, que é uma catástrofe vulcânica, chamada, um nome muito estranho, Toba, que acho que é um vulcão, não. É um vulcão que explodiu como se fosse uma mega, hiper, mega bomba, blaster bomba mesmo, que fez espalhar uma nuvem gigantesca pelo mundo inteiro e fez que a temperatura caísse caísse 5 graus, caiu 5 graus, né? Perdeu 5 graus, né? Perde 5 graus Celsius. Aí outros falam lá em 15 graus Celsius, certo? Então, o que aconteceu?
isso daí, o mundo já passa de vez em quando por congelamento, chamado Era do Gelo. Nossa, será que nós estamos congelando de novo? Pode até ser, porque a cada tantos mil anos acontece a Era do Gelo, isso é ciência. Então, já era para estar acontecendo isso. E essa coisa aqui, ela fez aquela temperatura e ajudou a criar uma nova Era do Gelo. Então aqui, nesse período aqui, até 10 mil anos, entre 100 mil anos e 10 mil anos, 12 mil anos, certo? É uma época do gelo, um mundo congelado. Nossa, o lugar mais quentinho que tem é a África. Por que eles saíram? Atrás de comida. Eram caçadores-coletores, comem frutas que dá para pegar, frutinha, matinho, né? Tudo que dá para vir a mão pegando, coleta e caça. A caça corre migrando por causa da temperatura, vai atrás da caça, certo? Então esse período glacial, essa era do gelo, a última era do gelo foi de 110 mil, né? Então tem os valores diferentes, porque história, ciência, ela não é, quando se trata de história, não tem valores exatos, tá? Uns dizem de um jeito, outros dizem de outro. Entre 110 e 10 mil anos foi a última era do gelo. E um homem chegou à América. Então nesse período de andança pelo mundo congelado, aqui, vou desenhar aqui a América. No YouTube, e o YouTube grava para você. Então, como eu falei, foram o povo de ascendência, os ancestrais asiáticos que se espalharam pela maior parte do mundo. O pessoal de cor branca por aqui, o pessoal de cor negra por aqui, o pessoal que não é amarelo, mas fala cor amarela, não sei porquê, né? Por aqui. Vamos continuar. Então, nós já chegamos nesses 10 mil anos. Há 24, 22 mil anos atrás, por aqui, assim, antes dos 10 mil anos, tem a tal da Vênus, que é aquelas estátuas pré-históricas, né? Então tem aqui a Vênus de Lausete, que é uma estátua de uma mulher gorda que só tinha o corpo da mulher. Então o que acontece? Se diz que essas estátuas eram de rituais agrícolas, a deusa da fertilidade, né? E a Bíblia vai ter alguma coisa parecida com isso daqui também, falando que a Raquel, que estava escondida dentro da barraquinha dela. Bom, só para os irmãos entenderem que então isso aqui está antes desses 10 mil anos aqui. Porque aqui mesmo nos 10 mil anos é que a gente vai ter, que é o final da Era do Gelo, como encaixa, né? Vai ter o que? Agricultura. Tá ficando bagunçado, né? Agricultura. No final aqui dos 10 mil anos. E aqui, 20 e tantos mil anos, certo? Por volta de 20 anos já tinha essa estatuazinha aqui, as inscrições rupestres nas cavernas, pedra lascada, todas essas coisas, está tudo por aqui, tá? Nesses anos. 8 mil anos, que é aqui, um pouco depois dos 10 mil anos, começa o que? A metalurgia. Trabalhando com o que? O elemento cobre, a pedra, o metal cobre, certo? Que é o metal mais molinho que é feito os fios de energia elétrica, que é mais fácil de se mexer, esquentar e fazer diversos tipos de coisas com ele. Quando chega aqui em 3 mil anos, passou 5 mil anos, 3 mil anos, tudo, 3.300 anos, você chegou já numa outra era do metal, que é a era do bronze, que é a mistura do cobre com o estanho, e aí consegue produzir o bronze. Então aqui já vira a era do bronze.
nessa época aqui é que começa a surgir a civilização, a Mesopotâmia e a escrita em 4.000 anos aqui, um pouquinho antes, 4.000 anos. Começa a surgir a escrita, que é o berço das nações. E quando você tem um registro escrito, você começa a história. Então a história da humanidade começa de 4.000 anos antes de Cristo, certo? Isso aqui tudo é antes de Cristo, tá? Então 4.000 anos atrás, antes de Cristo no caso, então é a história registrada. Antes disso, é só escavação, é só suposição. Por que eu estou tratando disso aqui? Porque a Bíblia fala em dilúvio e a ciência fala, não, que mané é dilúvio universal, que mané é água, tem água no mundo inteiro, coisa nenhuma para ter o dilúvio universal, certo? Aí me veio o cientista e fala que tinha gelo espalhado pelo mundo inteiro, e gelo é água sólida. Gelo tinha, mas água líquida não. Vocês estão entendendo? E a gente é que é os trouxa, a gente que é os bobão, que não tem entendimento, certo? Época do gelo. A ciência fala em Eva, fala em gelo, que é água congelada, água endurecida. Água endurecida no mundo inteiro pode, mas dilúvio não. A Eva e Adão não pode, mas a Eva mitocondrial pode. Então eu quero encaixar, fazer essa relação, tá? Para os irmãos verem que aqui a gente fala as coisas, a Bíblia fala já há milhares de anos e a ciência agora vem falar em Eva mitocondrial, vem falar em era do gelo, tá? E aqui tem umas coisas bem interessantes. Imagina, a Bíblia não fala, mas imagina, se o mundo se encheu de água, certo? A água é uma coisa que é mais fria, certo? Será que depois que aconteceu o dilúvio, não entrou a era do gelo? Baixou a temperatura? O contrário, então. Vai ser o contrário. Sim. Está entendendo? A água encheu o mundo inteiro de água. Pode ter caído a temperatura e feito congelar as coisas. Aí o pessoal sai da arca, certo? E começa a, como eu falei para vocês, depois que saiu do dilúvio, começa a comer carne. Por quê? Não tinha planta. Não tinha planta, certo? Tem que comer carne para sobreviver, certo? E aí, então, as coisas vão se relacionando. E outra coisa importante, a sociedade, a cidade, certo? Onde tem aqui o zigurate, foi aqui 2.000 anos, aqui, mais ou menos aqui, Abraão, zigurate, que é aqueles templos, Torre de Babel, aquela construção, porque é Babilônia, a gente está falando de Babilônia. E a Torre de Babel deve ficar na Babilônia, certo? Então, aqui em 2.000 anos, onde tem a história de Abraão e tudo mais, então tudo se encaixa, né? Conforme a Bíblia fala, depois do dilúvio os homens construíram uma torre, e aí é interessante que na Babilônia existe, entre os assírios e os babilônios, os acádios da Mesopotâmia, um problema de linguagem. Um povo dominava o outro, tentava impor a sua língua, a sua cultura, tá? Então, confusão de línguas. Então, eu quero dizer assim, que existe uma relação paralela entre o que a ciência diz e o que a Bíblia diz, né? Ou a ciência tenta distorcer a verdade. Sim, mas o que eu quero dizer assim, eu estou falando de pessoas que não têm uma fé, que analisa só a maneira daquilo que eles entendem, né? Sem excluir no Deus, e ele simplesmente ajuda a gente a confirmar o que está escrito na Bíblia, porque é pessoas que não têm fé em Deus dizendo que teve uma Eva, dizendo que não tem indício de água, mas tem o que sobra de uma água, que é água congelada. Segundo estágio. Certo? O vulcão é interessante porque teve um cientista crente, esqueci o nome dele, Adalto Lourenço. Eu me lembro que ele falou que teve alguma coisa parecida, né,
com esse vulcão aqui. Eu não lembro de ter falado desse vulcão, mas que seria uma catástrofe, que houve um terremoto muito grande e a água estava escondida debaixo da terra, como a água está escondida. Então eu vou ter que explicar de outra forma, para a gente ficar mais claro. Ele diz assim, que cientificamente... Lençol freático. Sim, mas o lençol freático são oceanos freáticos, que a Terra, ela é um ovo, certo? Que o planeta Terra é um ovo, e os continentes são casquinhas desse ovo, e debaixo do continente tem água, de todos os continentes, por isso eles são terremoto e tudo mais, tá? No caso da Terra, a ilha. Sim, todas as terras são ilhas, tem água em volta e debaixo. Então o que ele quer dizer? Que de onde que veio tanta água? Certo? A grande questão do dilúvio. Porque a água que existe hoje não cobre a terra, certo? Ela não está lá no mar, ela não invade a terra. A água está debaixo da própria terra. Quando desse mega terremoto, e aqui vou desenhar maior. E a lava? A lava fica debaixo da água. Tá? Então, vamos lá. Ciência. Não, você tem que fazer assim, ó. A terra, aí o que tem embaixo, o que tem embaixo, o que tem embaixo. Tá, vamos lá. Estamos aqui na terra. Geologia, crosta terrestre e blá blá blá. Terra. Localzinho onde nós estamos, que é a parte sólida. Lençóis freáticos, mares freáticos, oceanos Uma freáticos. faixa dura. Placas tectônicas. Não tem não, né? Petróleo. Petróleo. Nossa, já está de pé. Entra lá no fundo. Mais placas tectônicas, né? Magma, núcleo de magma que se move, molinho. Imagina um planeta dentro de um planeta feito de uma água fervente que se move constantemente, e é dali que é gerado, daquele ferro todo aquecido, encostando no outro numa velocidade muito grande, é que gera o campo magnético da Terra, que sai pelo Polo Norte e o Polo Sul. Tá horrível. Quem quiser ver isso aí, vê em alguma coisa no YouTube, tá péssimo. Lembrando que isso aí é tudo teoria, porque o ser humano só conseguiu furar 12 mil quilômetros para baixo. Sim. E isso daí que ele está falando é mais de 50 mil quilômetros para baixo. Sim. Então eles imaginam que seja assim. Sim. Através de todos os instrumentos, né, eles calculam isso. E quando acontece algum problema lá embaixo, quem sofre é cá em cima, o último, né? Sim. E aí, aqui é uma coisa que a gente não ouve muito, que o mundo inteiro só tinha um pedaço de terra, chamado Pangeia. Então, esse professor Adalto Lourenço fala que essa coisa do vulcão lá, que explodiu, do baita terremoto, ele rachou, mas ele foi uma pancada, uma explosão, um negócio tão agressivo, tão poderoso, tão maluco, que ele pegou e fez com que essa coisa toda se despedaçasse e formasse os continentes que tem hoje. Então, se você pegar, por exemplo, o Brasil, isso eu estou falando é ciência, tá? O Brasil e a África, se você colocar um do lado do outro, você vai ver que eles se encaixam, porque eles eram encaixados. Parece mesmo. Né? Que eles parecem que se encaixam. Aí tem o mapa, eu vou pegar o mapa aí. E o negócio do meteoro do dinossauro? Então, a gente pode relacionar essas coisas todas também. Mas não tem nada a ver com esse vulcão. Não, a princípio não. Você vai arrancar o negócio. Vou arrancar, porque a gente coloca de novo. Porque aqui é o mundo. O mundo, tudo se destrói, tudo se recria. Tudo começa de novo. Assim. A vida é assim. É o ciclo. Nasce, cresce, reproduz, morre, nasce de novo, cresce, reproduz, morre. Então, Olha o grampinho em cima, olha o grampinho em cima aí. Olha o grampinho em cima. Não, acho que não vai.
Isso aqui é uma outra coisa. Então a gente consegue ver aqui que o Brasil se encaixa aqui, ó, ele encaixa perfeitamente aqui, porque ele estava aqui mesmo. E os outros pedacinhos aqui, e esse outro aqui, e formava tudo um bloquinho, tá? Então esse negócio pode ter sido o meteoro que veio lá do espaço e acertou aqui e matou os dinossauros morreram junto com a explosão, junto com o dilúvio, e foi tudo junto, uma grande catástrofe, não sei, estou misturando tudo e fiz a maior salada. O importante é que ele quis dizer o seguinte, que nessa grande acontecimento aqui, ele fez que as coisas não se afastaram assim devagarzinho, não, foi numa velocidade de uns 70 km por hora, certo? 70 km por hora. Então, quando o negócio acertou, eu vou fazer o desenho aqui, do buraco da terra, jorrou o que? Água fervendo, saiu fumaça, que fez nuvens e choveu. Aqui o vulcão ele faz nuvens, só que essa nuvem é ácida. O máximo que ela vai conseguir fazer, dá para cobrir o mundo, dá para, porque estou falando de uma mega, de uma baita de uma explosão que espalha por quilômetros e quilômetros de fumaça negra espessa. Dá para fazer nevar na hora para quem está perto. Cinza, né? Mas aqui a teoria dele que a água sai fervendo, que os rios jorram, geysers. Então foi água, como a Bíblia fala, água de cima, água de baixo, terremoto, o caos, tudo acontecendo, e aí aqueles pedaços de terra se mexem. Então são teorias, né? Teorias que explicam coisas de acordo com imaginação. Aqui, certo? No ano 10.000 da hora. Por volta aqui dessa época aqui, que 80.000, né? A humanidade que surgiu aqui poderia ter começado até aqui, mais próximo, não importa. Então aconteceu essa catástrofe e teve esse período grande aqui. Isso aqui é ciência, né? De novo. Então, era do gelo, aconteceu. O que causou? Já era normal acontecer. Pode ter sido acelerada pelo vulcão, certo? Caiu a temperatura em 5 graus ou 15 graus. Mas aconteceu. Isso o cientista diz que é fato. Aconteceu. Então, a gente sabe que gelo é água em estado sólido. Isso aqui é no mundo inteiro, é global. Certo? Como exatamente, eu não sei explicar como que é exatamente, né? Isso é tudo coberto de neve, eu não sei explicar. Só sei que eles falam que é global. E, logo em seguida, o povo eles caminham, certo? Sobre a terra, e de repente não, eles param de caminhar, começam a estabelecer o local, que é o cultivo da agricultura, assim que termina a era do gelo, certo? Então, se não tem mais gelo, tem planta, começa a cultivar as plantas, né? Animais, rebanhos, e aí, ou seja, um período de prosperidade. E aí começa a mexer com metal. E aí constrói cidades. E Abraão está aqui. A história de Abraão está aqui. 2.000 anos antes de Cristo. Então, já tinha surgido a escrita 4.000 anos antes. O metal, mais 4.000 anos atrás. Tá? Então, é um período de desenvolvimento. Cidades, estado. Tá? Tudo isso daí acontecendo. Então, veja bem, aqui acontece um outro negócio, que é um El Niño, que é essa mudança climática que a gente tem aqui na América. E isso aqui pode ter causado uma grande seca, uma grande fome, que acabou com essa sociedade aqui avançada. Acabou ajudando a acabar, porque já viviam em guerra. E Abraão sai da terra dele nessa época. E aí tem aquela seca lá do José do Egito, tudo relacionado
essa mudança climática que vem afetar a humanidade. Então veja bem, gelo, certo? Muito frio, menos frio, a agricultura prospera pra caramba, muita comida, sociedade, e de repente começa a esquentar. E aí começa a haver fome, certo? Começa a haver fome, e aí, ó, o que acontece? O pessoal tem que andar, e Abraão sai e começa a andar. E as coisas vão acontecendo ali naquele mundo antigo. Então, isso quer dizer que nessa época aqui, no centro do mundo ali, a Arábia, aqui nessa região aqui, toda aqui assim, no centro do mundo, isso daqui tinha mato, tinha planta, tinha árvore, entendeu? Era próspero. Passou uma época muito boa. E aí, de repente, veio secar. Então o Egito não era o Egito cheio de deserto, igual a gente vê. O Egito era diferente, e Abraão estava indo na direção das coisas boas. E aí as coisas ficam ruins. Quer dizer, as coisas ficam ruins, por isso Abraão sai, né? Talvez pensando, ó, aqui está ruim, quem sabe lá no Egito ainda tem um matinho lá, né? Então tudo se encaixa. Abraão não, o povo. Porque o povo tinha que andar, porque começou a ficar ruim de novo. Certo? E nós estamos vivendo essa mudança climática até hoje, até o ponto de vir para os nossos épocas de futuro, que é o que nós estamos vivendo aqui agora. O que tem acontecido na nossa época de agora? Que as pessoas não sabem, só quem fica olhando o site de ciência. Vocês lembram que a Terra é composta de 2 polos? Antártida certo? Que fica abaixo do Brasil, o Brasil está aqui assim, a África está aqui assim, a América está aqui assim, e aqui como chama? Papai Noel? Polo Norte. Agora a novidade. Vamos atualizar o nosso mapa. O que eu fiz aqui agora? Eu tirei o Polo Norte. Por que eu tirei o Polo Norte? Porque derreteu. O que você está dizendo? Que não tem mais gelo lá? É. Como é que é? Hã? Então vamos lá. Atualizando. O que está acontecendo aqui? Olhando o mundo de cima, aqui é um pedaço de terra dos Estados Unidos, aqui é um pedaço de terra Rússia, aqui tinha gelo, Groenlândia, etc. Isso aqui sumiu. Então aqui nessa parte do mundo aqui, está Europa, Rússia, etc. Está tendo a Canadá, né, que é o Canadá, está tendo uma preocupação com esse comércio marítimo, certo? Está tendo muito comércio marítimo e uma preocupação porque a defesa natural do gelo caiu e agora os Estados Unidos ou a Rússia, vice-versa, pode atacar porque tem fácil acesso ao outro lado. Tá? Então esse gelo todo que estava ali, sobrou uma merrequinha de nada. Ah, então é por isso que o mar vai subir cada ano tantos centímetros. Aqui na Antártida, aqui a gente vê os pedação de gelo, que o Brasil tem um pedação de gelo que soltou e estava vindo aqui. O pedação de gelo é um pedacinho, né? Mas é um pedação de gelo. Soltou e veio para cá. Então toda essa mudança climática, El Niño e não sei o que está acontecendo agora, pode ter a ver com esse pedação de gelo? Pode. Porque se ele está aqui, ele pode derreter, resfriar a água do mar, bagunçar, criar El Niño mais forte. Peraí, você está querendo dizer que a gente pode ter grandes mudanças climáticas acontecendo, resfriamento daqui, aquecimento aqui, Estados Unidos, fogo, Europa, fogo, inundações e tudo, como se o clima tivesse invertido? Tsunami, entendeu? Então o nosso mundo continua nessas mudanças, um monte de coisa que está acontecendo atualmente, tá?
E Bíblia, então a gente se situou dentro da história de Abraão, na história. Então, Abraão, certo? Teve lá 4.000 anos. Mesopotâmia, escrita, Abraão, 2.000 anos, sai de lá. Final, praticamente, do berço das nações, a Mesopotâmia. Onde que Abraão estava? Ur dos caldeus, né? Caldeus, né? Os babilônios lá. Abraão sai daqui. Onde que fica isso? Então você tem ali a África, você tem aqui um pedacinho, a ponte de terra que liga Europa e Ásia, que é onde está Israel, por isso que é a ponte que é o centro do mundo. Quem colocar pedágio aqui vai ganhar muito dinheiro. Você tem aqui as Arábias, lá, a Índia, etc. E Abraão estava por esse lado de cá, ele veio andando aqui assim, indo da direção, depois chegou no Egito aqui assim, tá? Depois voltou para cá de novo. Então, né, a lua do crescente fértil da humanidade, onde começou a humanidade, não só o ser humano, né, começou na África, foi andando, prosperou na Mesopotâmia e se espalhou para o resto do mundo. Mas lembra que antes disso teve um pessoal que não é falado, que é o pessoal de genética asiática que chegou aqui nas Américas, tá? Então a gente misturou um pouco as coisas para poder a gente situar, tá? Então entender essa história aqui é muito importante. E vamos jogar um pouco mais para a gente se situar na Bíblia, né? Para a gente entender um pouco mais a Bíblia, onde que se encaixa cada coisa. Então, se Abraão está aqui há 2.000 anos antes de Cristo, certo? E a gente tem história escrita desde 4.000 anos, 3.000 e tantos anos antes de Cristo, 3.300, idade, o que a gente falou? Que é a idade ali da metalúrgica, do cobre, do bronze, certo? Então, onde que está Davi? Davi está aqui no ano 1000, certo? E Moisés está aqui, por volta daqui, a saída do Egito, certo? Então, daqui a tantos anos, Abraão, seu povo vai ser peregrino, então vai passar 400 anos preso lá. Então, isso aqui é 1500, entre aqui que são 500 anos, que sai esse período, né? De 400 e tantos anos, o povo preso no Egito. Sai daqui, mas tanto tempo aqui na Terra Prometida, deserto, 40 anos no deserto, entra na Terra Prometida, período dos juízes e tal. Ano 1000 é o reinado, começa um pouco aqui antes, que é Saul, Davi e Salomão, o ponto alto do Estado de Israel. 1000 anos. Aí teve as perseguições presas por quê? Pelos babilônios, pelos assírios, que a gente já falou, exílio, e aí chega aqui, que é o ano 0. Não existe ano 0. Existe ano 1 antes de Cristo e ano 1 depois de Cristo. Não existe ano 0. Aqui não é a morte, aqui é o nascimento de Cristo. Aí veio um negócio muito importante também, que às vezes a gente não sabe. Eles erraram nessa data aqui. Na verdade, Cristo ele nasceu no ano 5 antes de Cristo. Quando forem fazer os cálculos, tudo erraram. Eles colocaram com um erro de 5 anos. Então, em 1995 fez 2.000 anos que Jesus nasceu. 1995. Fez 2.000 anos que Jesus nasceu. Nascimento de Cristo. Certo? Não foi em dezembro. Não foi em dezembro. Nós temos 2021. Então a gente começa a entender um pouco. Então aqui tem o ano 1000. O que aconteceu aqui por volta do ano 1000? A cisão de Roma entre Ocidente e Oriente, né?
A idade antiga, a antiguidade, ela vai do ano 4000 até o ano 476 depois de Cristo. Nesse ano é a queda do Império Romano do lado ocidental. Então tem a Europa, tem a África e tem a Ásia. Então desse lado de cá teve lá a queda do Império Romano. Essa é a idade antiga, a antiguidade. A idade média vai do ano 476 até o ano de 1453. Então aqui até aqui a gente chama de idade média. Idade média. A Idade Média, então, ela finaliza com a queda do Império Romano do lado de cá, certo? Daqui, desse ano de 1453 até 1789, essa aqui é a Idade Moderna. Isso aqui é tudo by Wikipedia, tá? Você acha tudo na Wikipedia. Que foi, nessa época que apareceu a Revolução Francesa. Certo? Então, aqui a gente tem daqui até 4.000 anos, a gente tem a Antiguidade. Idade. Para que tem que entender isso daí? Então, porque a Bíblia, ela é um livro de história. Tá, mas onde vai chegar isso aí? Então, Só tem um monte de número. a Bíblia, ela é um livro de história, antiguidade, idade antiga. Qual o objetivo? Para a gente entender a Bíblia, que é um livro de história, e a história começa em 4.000 anos, que é onde começa a Idade Antiga, a gente precisa entender que essas Bíblias de estudo que são feitas, elas são baseadas não só no entendimento, nas cronologias que a gente traça dentro da própria Bíblia, mas em arqueologia. Aqui, de 4.000 anos para cá, não é teoria não. Não é aquela ciência que a gente pode falar em teoria. Aqui é coisa de verdade. Então, mas mesmo no outro quadro, de despertar. Então aqui por volta do ano 1500 aqui, né? Teve o quê? Teve a invenção da imprensa, né? E tem o mundo livre, que é o mundo protestante, né? Que é uma nova questão, uma nova visão, e tem a ver com a Revolução Francesa, tem a ver com o descobrimento da América, do Brasil e etc. Está tudo relacionado. E é por isso que nós temos uma visão diferente do pessoal que teve da Idade Média, do pessoal que estava aqui. Porque são mundos diferentes, são entendimentos diferentes da vida. Aqui tem máquinas, aqui tem imprensa, aqui tem a escrita, a leitura é universal, e aqui já não tem mais, porque ninguém lê mais nada, só vê vídeo no YouTube, certo? Então muda-se as coisas, os tempos mudam. E com a mudança dos tempos muda a visão das pessoas e muda a forma como as pessoas estudam. O conhecimento acumula, então, teoricamente, aqui a gente tem um entendimento melhor de arqueologia do que o pessoal que estava aqui no século I. A gente consegue ter uma visão melhor. Tá? E esse é o objetivo de relacionar a ciência com o estudo da Bíblia, para a gente saber que a gente usa sim um certo conhecimento científico, né, para poder trabalhar com a Bíblia, para poder entender. Quando a gente fala de história lá do Antigo Testamento, até a época de Jesus, envolve toda essa idade antiga aqui. Quando a gente fala de teologia da igreja, né, que a gente existe, as nossas igrejas, por que as nossas igrejas existem? Envolve toda essa questão aqui da Idade Média, Igreja Católica.
Quando a gente fala de ser evangélico, a gente está falando do que vem depois da Igreja Católica. Nesse ano aqui da Idade Moderna, aqui, certo? Do protestantismo para cá, toda a influência do protestantismo, uma visão moderna de mundo, ó, uma visão moderna. O que reina no campo filosófico nessa visão moderna? Que as faculdades, universidades, iluminismo, paradigma, verdades universais, né? Ciência, né? Coisas absolutas. E aqui a gente está na pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Não tem verdade universal, tudo é relativo, a ciência não é absoluta. Começa a questionar até a ciência, questiona a religião, questiona a ciência, questiona o presidente, questiona o professor, questiona todo mundo, questiona Deus e ninguém sabe de nada e tem que provar que a grama do lado de fora é verde, e aí vai descobrir que a grama não é verde coisa nenhuma, que a grama aquilo, na verdade, é um reflexo da luz que incide sobre ela e que nada tem cor de verdade, porque isso é ciência e etc. Mas 2 mais 2 isso não é importa. 2 mais 2 não é 4 agora, né? É um mundo loucão, né? Mas isso é um acúmulo de conhecimento que vem ao longo de muitos anos. O bom da modernidade é que você pode olhar para o passado e descartar as coisas ruins. Não, isso é a modernidade. Você está falando pós-modernidade. Então. Na modernidade não tinha esse negócio de descartar, não. Você A gente aproveitava. vê, a Igreja Católica errou nisso, a gente pode descartar, mas a gente não vai usar isso mais. A gente vai usar daqui para frente. Na Reforma Protestante, ela absorveu muito do que a Então, Igreja. a gente olha para a Reforma Protestante e fala, isso aqui na Reforma Protestante está errado. Então, a Reforma Porque o que a gente tem que Protestante, seguir não é a Reforma o Protestante. importante da Reforma É Protestante, Cristo. a Reforma Protestante, ela mudou a essência, mas ela não mudou a forma. Então vamos falar um pouco sobre o que foi essa mudança, só para a gente entender um pouco mais. Porque mesmo na Reforma Protestante tem coisas erradas. Sim, a gente tem um lema hoje em dia que é continuar reformando. Continuar. Porque você querendo ou não, quando você faz uma cópia, o original é sempre o melhor. A cópia da cópia vai ficar mais fraca. Por isso que a referência tem que ser Cristo Então, sempre. Porque Cristo é a origem. O que aconteceu com a Reforma Protestante? Se a gente copiar a Igreja Católica, vai sair errado. A Igreja Católica, ela era, como eu falei para os irmãos, o Império Romano sobrevivendo na forma da religião, certo? Então, existia um império na Europa, certo? A Europa era um grande império, tinha o rei, tinha o imperador lá. Essas canetinhas já Então, a Europa era unificada, certo? Todo mundo pagava imposto para a igreja. Aí já tinha antes de Lutero algumas pessoas, mas de repente o Lutero teve sucesso porque o país alemão, certo? A Europa era composta igual hoje em dia de vários países que eram estados, né, de um império. O Estado alemão aqui, ele protegeu Lutero. Essa foi a grande diferença. Ele se levantou contra. Porque o Lutero estava falando, não tem que dar dinheiro para a igreja. Aí o Estado falou, não vamos dar mesmo dinheiro não. Aí, o que acontece? Surgiu aqui com a Reforma Protestante a Igreja Luterana. E o que é a Igreja Luterana? É a Igreja do Estado, não era livre do Estado, ela era do Estado alemão. Então, como é que aconteceu? Foi de uma vez? Não. Igrejas do Império, igrejas católicas, certo? E uma igreja de um país, a Igreja do Estado alemão. Foi assim que aconteceu lá no comecinho. Essa igreja do Estado alemão, ela era a igreja católica do Estado alemão. Mas por quê? Porque antes disso, a Igreja Católica, que governava o mundo inteiro, era uma religião universal, a Igreja Católica, ela já tinha se dividido entre Ocidente, que é o lado europeu,
e o Oriente, que tem a ver com aquelas finais das mudanças das épocas que a gente tinha falado. Então, no final o final da Antiguidade termina no ano 476 com a queda do Império Romano Ocidental. Depois começa a Idade Média e ela termina com o final da queda do Império Romano Oriental, certo? E a Revolução Francesa começa a partir dali, do ano 1453. Então já tinha duas igrejas católicas. Existe até hoje. Aqui chama a Igreja Católica, que todo mundo conhece. Lá na Rússia tem a igreja... Para quem não sabe, aquela igreja lá, ortodoxa, grega, ela é a Igreja Católica. Aqui tem o Papa. E o racha é que esse pessoal aqui não aceita o Papa. Então, foi na Reforma Protestante, foi o primeiro racha? Não. Já tinha um racha dentro da Igreja Católica lá pelo ano 1000. Já tinha dessas duas igrejas aqui. Já tinha tido uma divisão. Esse pessoal aqui do lado de cá, a gente não aceita o Papa. Só que para a nossa história, o conhecimento que a gente recebe sempre é como se existe só uma igreja católica. Só que já faz uns 1000 anos que tem duas. Aí veio a Reforma Protestante. Aí já começou a ter as picadinhos. Surgiu a Igreja do Estado Alemão, que é a Igreja Luterana. E ela é uma igreja católica. E aí eu vou, para finalizar a aula, eu vou explicar isso. Ela mudou a essência, o entendimento, a essência. Mas ela ainda assim, na questão da forma, nós vamos ser uma igreja. O que é uma igreja? Bom, a igreja, ela tem um prédio, certo? Um templo, ela tem um sacerdote, certo? Ela tem ali o pessoal. Então, eles falaram, nós só separaram, eles só separaram da Igreja Católica. A doutrina é diferente, mas eles continuam com o mesmo prédio, certo? O pastor, não tinha pastor, era padre, certo? Que é o mesmo sacerdote, porque era o que eles conheciam de igreja. Então, como é que a gente chegou na nossa forma de igreja que nós temos aqui hoje? Que tem o pastor, certo? Que não é um sacerdote sozinho, porque a gente fala na Reforma Protestante do sacerdócio universal, né? Então, esse cara aqui, ele talvez ele não se casasse. Aí começou a casar, começou a ter as mudanças, foi tendo as mudanças. Era o senhor da igreja, né? Aqui não, aqui a gente tem a questão de que a gente trabalha, por exemplo, hoje, principalmente nas igrejas batistas, é a questão do regime democrático. Você tem o presidente, né? Você tem o vice-presidente, você tem o tesoureiro, não fica tudo na mão do sacerdote, né? Do pastor. Não é um padre, é um pastor. Ele casa, certo? Tem algumas diferenças, mas ainda assim tem muita coisa engessada. Então, mas ainda tem muita coisa que reflete a Igreja Católica. Que é parecido com a Igreja Católica, assim, que veio da Igreja Católica. Sim. É isso que eu estou falando. Aqui a gente ainda segue, vai tirando aos poucos conforme vai passando o tempo. Sim. Mas o certo é seguir a igreja primitiva, que era a igreja que Jesus ensinou. Então, mas por que a gente só conseguiu dar um passo para frente? Porque era o que a gente sabia. Quando a gente começa a estudar o que era a igreja primitiva, começa a estudar a história,
Porque só pela Bíblia o pessoal não conseguiu a mudança. O pessoal começa a ver como que eram os crentes da igreja primitiva, certo? Não só pelo que está escrito na Bíblia, aí começa... Olha o que você falou. A gente precisa entender a história para poder fazer as mudanças corretas no futuro, certo? Para você ir evoluindo. Então você estuda com base na história. Só que desde o começo lá da história, da igreja, a igreja primitiva era o começo. Então, em vez de ficar estudando a igreja católica, Lutero, as igrejas de agora, o certo era ter estudado a igreja primitiva. Então, mas o problema é conseguir material para estudar a igreja primitiva. Hoje tem. Então, com arqueologia, com escavação... Então, tem que estudar a igreja primitiva. Tá entendendo? E é engraçado assim, a gente está querendo estudar, não é para fazer diferente, é para fazer igual. Mas do jeito que está indo assim, nessa linha do tempo de evolução, para a gente conseguir chegar na igreja primitiva vai demorar 5.000 anos, por exemplo. Tá entendendo? Então, se a gente estuda para tentar voltar... Então, por isso que a ciência não é tão inteligente assim. Para trás, né? Mas a ciência, vamos tirar a ideia de a ciência como um monopólio de alguém e pensa em inteligência. A gente usar a cabeça, certo? E era isso que eu queria tratar assim. É uma mistura das coisas para a gente ver que nós, se alguém falar aí do lado de fora, nós não estudamos, nós não temos argumentos, nós não sabemos das coisas, a gente pode falar, não, a gente não é tão alienado assim, a gente sabe que a Bíblia fala de Eva e a gente sabe que a ciência fala de Eva. Como é que você me explica isso? Né? A gente fala em dilúvio, você fala que pela ciência não tem dilúvio, mas tem gelo. Gelo pelo mundo inteiro tem. Mas não tem água líquida, mas água sólida tem. Me explica como é que é esse negócio aí. Né? Então a gente consegue argumentar no mesmo nível, porque a gente não é pessoas fanáticos religiosos, a gente é pessoa inteligente, a gente estuda. Bom, era isso, tá? Espero que a gente possa ter aproveitado alguma coisinha e em uma outra hora a gente continua estudando mais. Então, de novo, gente, não dá para a gente pegar a Bíblia e querer falar sobre Egito e não saber o que é no Egito. Não saber que tem mudança climática, não saber o que é Abraão. Abraão veio da civilização mais avançada que tinha na época. Ele não era um qualquer. Ele era um cara do meio de uma civilização mais avançada que tinha. Então, qual que era a mente de Abraão em comparação com todos os povos nômades por onde Abraão passou? Porque Abraão era um cara civilizado, ele passou pelo meio de um monte de gente que não era civilizado. Então tem que ter umas coisas para a gente pensar a partir do conhecimento que a gente vai tendo, certo? É isso, vamos orar então para encerrar. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, eu te peço que o Senhor nos ajude a entender mais as coisas, de acordo com a tua vontade, Senhor. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, aumenta a nossa fé cada dia em ti. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos parar, porque já foi muitas horas de gravação.